Olá pessoal, olá galera, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para a gente falar um pouco sobre, vou continuar do assunto que a gente estava falando, né, da última vez, que era a educação financeira para os nossos jovens e crianças, né? Então no vídeo passado a gente falou sobre como a gente iniciar as nossas crianças, os nossos jovens, né, os adolescentes, no entendimento de como funciona o dinheiro, né, os benefícios que o dinheiro nos dá, as armadilhas que também, quando a gente não sabe administrar e gerenciar o nosso dinheiro, ela pode nos causar. Então, já iniciá-los nessa trajetória, porque, mais uma vez, mais cedo ou mais tarde, né, elas vão ter que lidar com dinheiro, né, porque elas vão trabalhar, vão receber um salário por conta disso, ou vão virar empreendedores, né, e trazer mais empregos para o nosso país. Então, eu sou o David Ibar, criador aqui do canal Ações em Ação, onde a gente vai falar hoje continuar a falar sobre a educação financeira para os jovens, né? Então, hoje a gente vai falar sobre onde eu devo investir, eu pai, como eu invisto para o meu filho, né? Ou como vocês devem, acredito eu, que vocês devem investir para o filho de vocês. Porque, claro, quando o nosso filho nasce, né, a gente tem um investimento para o resto da vida, quando o nosso filho nasce, né? A gente vai ter aqueles primeiros investimentos no início, aí começa a escola, e a escola vai até os 16, 17, 18 anos, depois vem a faculdade, né? Onde a gente tem que estar preparado para isso, financeiramente falando, né? Porque a faculdade tem um custo muito alto, dependendo ainda do que o curso que vai fazer, então a gente tem que pensar nisso tudo, né? Então, qual o melhor caminho? É começar desde agora. Seu filho nasceu, já começa a investir para ele, né? Então, como é que você consegue, quais são os mecanismos que te ajudam nisso? É você investir em previdência privada, por exemplo, para o seu filho. Então, previdência privada é um investimento de longuíssimo prazo, então nem pense em retirar em menos de 10 anos. Previdência privada é para cima de 10 anos, 10 anos ou mais. Por quê? Porque a tabela, o imposto da previdência privada só fica atrativo acima de 10 anos. Então, você vai pagar menos imposto de renda quando você deixa mais tempo a previdência privada, melhor, tá? E aí tem duas modalidades de previdência privada, tem a PGBL e a VGBL. Qual a diferença entre as duas? A PGBL você consegue abater do seu imposto de renda agora, então até 12,5%, se eu não me engano, que você pode abater do seu imposto de renda. Claro, se você também tiver uma previdência privada, isso vai se acumular na que você fizer para o seu filho, que é o seu dependente do imposto de renda, né? Então, quando você até esse teto, o legal é você fazer um PGBL, porque aí você consegue abater. O PGBL, por mais que você lá no final, quando você for sacar esse dinheiro, ele vai cobrar imposto de renda sobre o montante, não só sobre o rendimento, mas tudo aquilo que você depositou, inclusive. Ah, isso é ruim? Não. Por quê? Porque você já deduziu do seu imposto no agora. Então, quando você deduz no seu imposto para agora e você pega esse dinheiro que você deduziu, por exemplo, no imposto de renda e investe mais na previdência privada, você vai estar acumulando mais patrimônio, você vai estar acumulando mais capital. Então, essa estratégia, ela é interessante, tá? E a VGBL? A VGBL você vai, lá no final, você vai resgatar só em cima, desculpa, você vai ter que pagar imposto de renda só em cima daquilo que rendeu a sua previdência privada, tá? Então, essas são as duas diferenças básicas entre PGBL e VGBL. E também tem a modalidade regressiva e progressiva, né? Que aí são questões também de IR. Então, você começa lá na tabela maior, 27,5%, e vai caindo até chegar a 10%. E na progressiva isso é o inverso, tá? De acordo com o patrimônio, tem algumas questões ali. Então, previdência privada é uma das estratégias para vocês já começarem desde agora
a investirem para o filho de vocês. Aí onde eu consigo fazer uma previdência privada que eu já faça no nome do meu filho, por exemplo. No BTG Pactual você consegue. Mas você tem que abrir uma conta para você no BTG Pactual, aí você manda um e-mail para eles, dizendo que você quer abrir uma conta de investimento no nome do seu filho, quer fazer uma previdência privada para eles, aí eles abrem para você e fica diretamente no CPF dele, não fica no seu, tá? Eu acho isso legal, eu acho mais bacana, porque aí já fica no nome dele, não precisa você fazer nenhum tipo de transferência lá na frente, entendeu? Então eu acho assim mais prático, tá? Uma outra questão aqui para as crianças, os jovens, não existe reserva de emergência, tá? A reserva de emergência deles somos nós. Nós somos a reserva de emergência deles. Então, ficar investindo com estratégia de reserva de emergência, eu não acho legal para criança e para o jovem. Você vai colocar lá no CDB, que vai render lá 100% do CDI. A tendência agora é o CDI baixar, porque a taxa Selic, acredito eu, que até o final do ano, ela vai cair um pouquinho, vai ficar acima dos 10%, eu acredito, mas ela vai ter uma queda aí, lá para casa dos 12,75, quem sabe 12,50, acho um pouco mais difícil, mas vamos ver como é que vai ficar essa questão da taxa Selic. Então, reserva de emergência não acho legal para criança e para o adolescente, porque, lembrando, a reserva de emergência deles é você, tá? Uma outra questão, CDBs, como é que vai depender muito do seu objetivo. Então, por exemplo, se eu tenho objetivos de curto prazo, meu filho tem objetivo de curto prazo, aí eu coloco no CDB para ele, porque eu sei que daqui a até um ano e meio, 2 no máximo, ele vai usar aquele dinheiro para alguma coisa que ele deseja, ou comprar alguma coisa, ou também fazer uma viagem com os amigos, né, quando já é adolescente. Então aí seria legal colocar no CDB. Mas no CDB, pensando em longo prazo, eu não faria dessa forma. Acho que é uma estratégia um pouco equivocada, porque você pode ter mais ganhos no longo prazo em outros tipos de investimentos, tá? Ações de boas empresas. Isso é importante, a gente já investir desde pequeno para eles, em ter uma carteira deles, uma carteira de investimento para eles. Em ações de boas empresas. Tem aqui no Brasil, tem lá fora, nos Estados Unidos principalmente. Nos Estados Unidos tem os ETFs, que são bem populares por lá e já consolidam uma variedade enorme de grandes empresas, né? Empresas que dominam o mundo, né? Lá nos Estados Unidos, na Bolsa Americana. Mas aqui no Brasil também tem boas empresas para isso, tá? Chamadas blue chips. São aquelas empresas que têm um valor de mercado bem considerável aqui no Brasil. Tá? Então, ações de boas empresas. Uma outra estratégia para investir em ações para os nossos jovens são as small caps. O que são as small caps? São empresas com um valor menor de mercado, ali, que elas variam entre 300 mil e 2 bilhões de dólares. Né? Então, essas empresas são chamadas de small caps. Qual é a vantagem de se investir nas small caps? Como é que você pensa? É principalmente a longo prazo. Então, se você quer investir numa small cap, para daqui a 6, 1, 2 anos, não. Você tem que pensar em cima de 5 anos você investir numa small cap. Por que é legal a small cap? Porque você pode ter um grande potencial de retorno. Por quê? Você imagina um Banco Itaú, por exemplo. O Banco Itaú é uma blue chip, né? Um valor altíssimo de patrimônio, de valor de mercado, de comercialização na bolsa. Mas o Banco Itaú concorda que ele não tem mais como crescer de forma avassaladora, assim, vamos dizer. Porque ele já é grande, já é gigante, o Banco Itaú. Ele vai manter aquelas suas margens de crescimento, mas vai ser uma margem ali mais ou menos parecida no decorrer dos anos. Agora, quando você pega, por exemplo, uma startup, vamos dar um exemplo aqui do Nubank. O Nubank ele fez assim, né? Ele cresceu numa exponencial, ali, numa subida, numa montanha gigantesca. Então, essa é a grande questão de investir nos small caps. É você esperar, você ter o desejo ali, né, de ter empresas que vão ter uma rentabilidade
muito grande para você e vão te dar uma rentabilidade muito grande, né? Então, para as crianças, para os jovens, eu acho que é uma estratégia bem interessante por conta disso, porque você investe longo prazo, acima de 5 anos, e aí você vê como vai ser. E claro, tem que estudar a empresa, tem que estudar a small cap, né? Qual vai ser a grande, qual é o mercado que ela está inserido, qual o potencial dela, quem são os gestores dela, quem está investindo nela, né? Isso é bem legal. Tem fundos de investimento de small caps bem interessantes também. Se você não quiser fazer você comprar as ações, você pode investir em fundos de small caps também. E isso é bem interessante, bem legal, tá? Então, exemplo de small caps, só para vocês terem noção. Smiles, Movida, a TOTUS, a Azul, são empresas consideradas small caps, né? Por conta do seu valor de mercado, por conta do valor que é comercializado ali na bolsa. Cada um usa uma metodologia, essa ou aquela, para poder definir essas empresas estão como small caps, tá? Então, recapitulando, CDBs para objetivos de curto prazo eu entendo até 2 anos, tá? Previdência privada, acho importantíssimo que inicie já para os pequenos desde agora, porque você pode usar essa previdência privada para pagar a faculdade do seu filho, por exemplo, tá? Reserva de emergência não é uma estratégia legal para eles, porque a reserva de emergência deles somos nós, os pais, tá? Investir em ações de boas empresas, de grandes empresas chamadas blue chips, é interessante também por conta da rentabilidade, dividendos para eles. Então, e eles também já, você mostrando para eles como faz, como estuda uma empresa, como você compra uma ação, eles já podem pegar gosto com isso já desde pequeno, desde jovem. E depois, de um determinado tempo, você coloca na mão dele e ele mesmo vai investir o seu dinheiro, tá? O seu próprio dinheiro. E as small caps, que eu acho que é muito interessante por conta da possibilidade de rentabilidade dessas empresas. Mas por ter um possível ganho maior, elas também têm risco maior, tá? Então, por isso que tem que ir com calma, estudar bem, olhar bem quem são as small caps que vocês querem investir para os seus filhos, tá? Para depois vocês não ficarem desesperados, aí bater aquela dor de cabeça, tá caindo, porque elas oscilam muito, né? Diferente das empresas que já são mais consolidadas, maiores, tem maior liquidez na bolsa de valores, essas empresas small caps, elas oscilam muito, então elas podem subir muito, como podem cair muito também. Então você tem que ter noção disso, tá? Então sempre lembrando, os investimentos, quanto maior o poder de rentabilidade, pode ter certeza que tem mais riscos envolvidos, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês, dando continuidade ao nosso assunto de investimento para os nossos pequenos, tá? Porque a gente já tem que, desde agora, pensar no futuro deles, né? Aí nós começamos a pensar no futuro deles e depois a gente entrega na mão deles, ó, esse aqui foi o que eu pensei para você, isso aqui que eu acredito que vai dar certo para você, e depois a gente ensina para eles e eles continuam o caminho deles ali, dali para frente, tá? Então, uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.